Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira o Dragão estará em campo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Corinthians lá na Arena Neoquímica em São Paulo. A equipe rubro-negra tenta iniciar uma reação na esperança de ainda fugir da zona do rebaixamento, evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste pré-jogo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que a gente pode esperar taticamente desse jogo, falar um pouco desta equipe do Corinthians, do técnico Vitor Pereira, o retrospecto, tudo isso e muito mais a partir de agora comigo aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte aqui da nossa comunidade, venha reforçar o nosso trabalho. Deixe aí aquele like da confiança. Se tiver vontade, comente as nossas publicações. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Todas essas maneiras de interação, elas fortalecem a gente, fazem com que o nosso canal melhore seu desempenho dentro da plataforma, que no caso é do YouTube. Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente, de fortalecer o Futebol 62, é a WR Softwares. Se você precisa de um software aí para gestão da sua oficina mecânica, da sua funilaria, do seu supermercado, do seu bar, do seu restaurante, ou então para emissão ali de nota fiscal eletrônica, fale com a WR Software, que ela tem o software ideal para a sua necessidade. Na WR Softwares, você fala lá com o Anderson, ele vai até a sua empresa, vê a realidade do seu comércio e aí ele te indica o melhor sistema de gestão que vai te atender perfeitamente. E hoje não existe mais, né, você fazer gestão de uma empresa ali no caderno, na caneta. Você pode ter relatórios muito mais completos e que te ajudam a orientar a sua estratégia para o futuro com os softwares de gestão. WR Softwares, parceira do Futebol 62, você fala lá pelo WhatsApp ou pelo telefone, o 99476-6373. Serviço do jogo, Corinthians e Atlético, a quarta vez que as equipes vão se enfrentar neste ano, né? Jogaram pelo primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, vitória do Corinthians no Antônio Ascioli, jogaram pela Copa do Brasil, uma vitória para cada lado, o Atlético venceu no Ascioli, o Corinthians venceu lá em São Paulo, e agora fazem o último duelo da temporada, este lá na Neoquímica Arena, por essa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois desta, restarão apenas 10 jogos para a conclusão da competição. O jogo acontece nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, às 19 horas em São Paulo. O retrospecto entre as duas equipes, com dados aí do futeboldegoias.com.br, aponta 19 jogos, com 8 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Atlético e 5 empates. O Timão marcou 27 gols e o Dragão fez 18 gols nestes duelos. Como eu citei, os dados são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem para hoje, o experiente Leandro Pedro Voaden, auxiliado pelo Jorge Eduardo Bernard e o Thiago Augusto Caps. O árbitro de vídeo, o Wagner Heuwey. Bom, em relação à arbitragem, o Leandro Voaden é um árbitro que deixa o jogo correr, ao meu ver, às vezes até demais, porque uma coisa é você deixar o jogo correr, outra coisa é você não assinalar a falta que aconteceu. E o Voaden, às vezes, deixa de marcar faltas nítidas que aconteceram para, em nome disso, de deixar o jogo correr. Uma outra observação que eu faço sobre esta arbitragem é no VAR, o Wagner Heuwey, que é um árbitro muito intervencionista. Ele chama o tempo inteiro para qualquer coisa, inclusive na Série A do Campeonato Brasileiro, ele é o árbitro que mais intervém nos jogos, né? Que mais chama o árbitro de vídeo, o árbitro de campo, para observar no vídeo. Então, eu salientaria esses dois pontos. A questão do Voaden deixar o jogo correr demais, em alguns momentos de maneira exagerada, e o Wagner Heuwey, que é um árbitro altamente intervencionista. Agora, em relação às equipes, o técnico Eduardo Batista segue procurando por um Atlético,
né? O Atlético segue fazendo alterações na equipe, novidades para hoje aí, Baralhas, novidade, Wanderson de volta ao time, Luiz Fernando na equipe. Então ele continua aí sempre modificando muito o Atlético. Ainda quero ver uma cara. Qual é a cara do Atlético do Eduardo Batista? Não tem, né? É um time que já jogou no 4-4-2, já jogou no 4-2-3-1, faz aí muda quase sempre meio time de um jogo para outro. Dessa vez mudou um pouco menos, mas ainda assim mexe muito. 3 alterações para quem já vem numa sequência de 4, 5 alterações por jogo. Então vamos ver se hoje o Atlético tenha pelo menos uma identidade daquilo que o seu treinador quer. Vai ser um Atlético reativo? Vai ser um Atlético como aquele do Jorginho que tentava ter uma posse de bola mesmo jogando fora de casa? A gente precisa ver o que esperar do Atlético. Eu confesso que eu não sei. Eu não consigo projetar aqui o que vai ser o Atlético taticamente para esse jogo contra o Corinthians. Por quê? O que está para trás não nos dá indício, né? O Atlético não tem um. Por exemplo, tivemos um Atlético contra o Inter, um time que agrediu muito o Inter ali nos primeiros minutos. Tivemos um Atlético contra o Coritiba, um time que sofreu demais no primeiro tempo com os ataques da equipe paranaense. Então, assim, ele é um Atlético muito. Eu não vou dizer desorganizado, né, em que pese o nível de organização do Atlético não seja grande neste momento. Mas é um Atlético que não tem um padrão, ele não tem uma característica de jogo na qual ele se apoia. Do outro lado, nós temos um Corinthians que defensivamente é um time que funciona muito bem, né? Então, inclusive, uma equipe que quando ela sai na frente do placar, o adversário tem muitas dificuldades em buscar alguma coisa, mas é um Corinthians que precisa agredir o Atlético. Não tem como o Corinthians apostar em esperar pelo Atlético. O Corinthians precisa agredir o Atlético porque joga dentro de casa, quer ficar aí entre esses primeiros colocados da fase de classificação, porque ele não tem garantia que ele vai ganhar a Copa do Brasil. Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele está na Libertadores. Mas se ele perder a Copa do Brasil e não ficar entre os primeiros colocados do Brasileiro, ele perde a vaga na Libertadores. Então é um Corinthians que terá que ser ofensivo, pelo menos até supostamente abrir o placar. Se não conseguir isso, aí vai ter que se expor o jogo inteiro diante do Atlético, num confronto um pouco fora da característica desse time do técnico Vitor Pereira. Vamos conferir aqui qual deve ser a provável escalação da equipe paulista de Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Uma defesa bastante experiente, né? Com exceção aí do Bruno Mendes, que é, vamos dizer, entre aspas, novato neste sistema defensivo. Os outros jogadores todos com muita experiência defendendo a camisa do Corinthians. Vera e Duqueiroz, os dois volantes, o Renato Augusto, que hoje é o principal jogador do Corinthians, na meia, lá na frente o Mosquito e o Roger Guedes, com o Yuri Alberto mais centralizado. Um time forte, né, do Corinthians para esse jogo contra o Atlético. O Vitor Pereira manda a campo aquilo que ele entende que tem de melhor. Agora o Atlético do técnico Eduardo Batista, com novidades aí, o Wanderson na defesa, Luiz Fernando no ataque e o Baralhas no setor de volantes. O Atlético de Renan, Dudu, Wanderson, Gasal e Arthur Henrique. Esse sistema defensivo me preocupa bastante, porque todos passam por um momento ruim dentro da temporada. O Renan é o único que eu colocaria aí num momento estável, mas Dudu não vem bem, Wanderson não vem bem, Gasal não vem bem, Arthur Henrique não vem bem. Então é uma defesa que me preocupa muito. Baralhas e Maranhão gosto dos dois volantes, muita pegada, o Baralhas com um pouco mais de saída. Aqui mais para frente, Ayrton, Wellington Rato e Luiz Fernando são jogadores que têm potencial de velocidade, potencial de segurar a bola, especialmente com o Rato e o Luiz Fernando. E lá na frente, o Churin. Eu gosto dessa formação ofensiva do Atlético. Acho que o Atlético não deveria investir nessa punição ao Jorginho e ao Marlon, né, pelo menos uma punição velada. Penso que você precisava era cobrar deles, ter uma conversa dura e franca com eles, colocar para jogar, mas o Atlético opta por uma estratégia diferente. Dentro dessa estratégia diferente, eu gosto dessa formação aí com Ayrton, Wellington Rato, Luiz Fernando e lá na frente o Diego Churin.
O Corinthians é favorito, não tem como tirar esse favoritismo do Corinthians. A discrepância de rendimento neste momento é muito grande, né? O Corinthians não rende de maneira primorosa, mas rende, né? E o Atlético vive aí uma depressão dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 13 jogos, só uma vitória, já vem aí de 4 derrotas consecutivas. Então, o Atlético neste momento, talvez, nem sei se o Atlético consegue ter mais desempenho do que o Juventude neste momento. Estou falando de pontuação, estou falando de desempenho. Provavelmente o Atlético seja a equipe de pior desempenho dentro do Brasileirão neste momento da temporada. Se não for o pior, é bem pertinho do Juventude, que também tem um desempenho muito frágil aí neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético é uma zebra nesse jogo lá na Arena Neoquímica, mas quem sabe seja este jogo o início de uma reação. O Atlético dificilmente vai se livrar da zona do rebaixamento. O time tem hoje 95% de probabilidade de rebaixamento, mas o Atlético tem que jogar pelos 5%. O Atlético precisa jogar pela sua camisa, precisa jogar por essa pequena esperança. Se você abrir mão dela, ela acabou. Então o Atlético precisa jogar por essa pequena esperança. Uma vitória fora de casa em um jogo desse seria muito surpreendente, mas poderia marcar o início de uma reação dentro do Campeonato Brasileiro. Tá bem? Eu vou assistir a esse jogo de hoje, eu vou trabalhar no outro jogo do Goiás, mas terei como assistir esse jogo de hoje e aí depois, mais tarde ou amanhã cedo, provavelmente amanhã cedo, é que eu farei um vídeo pós-jogo para analisar o que foi este Atlético e Corinthians e Atlético, tá bem? Torcedor, deixa aí aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte do Futebol 62. Um grande abraço a você, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.